E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área para mais um giro de notícias para a gente analisar o que de principal tem acontecido no mundo dos esportes, principalmente no futebol. E a questão tem sido grana. Neste momento tem se falado muito de dinheiro e dos impactos da pandemia do coronavírus em cima dos times, tanto no Brasil quanto fora. Só que o cenário aqui é bem diferente do que tem acontecido na Europa. Se nós olharmos para a Alemanha, Espanha, Inglaterra, os clubes têm conversado, as ligas têm procurado um certo grau de união e algumas federações têm dado a cara a tapa para subsidiar, para ajudar os clubes no momento de crise, porque essa crise virá. Neste momento, na Alemanha, por exemplo, os acordos têm sido individuais. O Bayern de Munique já fez acordo com seus jogadores, o Borussia a mesma coisa e os outros clubes estão indo na mesma linha. Então, na Alemanha, a situação está mais ou menos resolvida. Na Espanha, há problemas, porque as negociações também são individuais, mas difíceis. Por exemplo, o Barcelona chegou a oferecer 70% de redução para o seu elenco. Os jogadores não aceitaram, fizeram uma contraproposta, chegando a falar em 30% em todas as modalidades, mas ainda não houve um acordo. Real Madrid, Atlético, todos ainda estão em impasse. E aí, no meio disso, o que aconteceu? A Federação Espanhola, porque lembremos, existe a Liga, La Liga é uma coisa, a Real Federação Espanhola é outra. La Liga cuida da competição específica. A Real Federação Espanhola cuida da parte burocrática, da Copa do Rei e de outras situações. A Real Federação Espanhola anunciou uma linha de crédito, uma ajuda de 500 milhões de euros para os clubes. E aí, se a gente for fazer uma conta simples, vai dar 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 mil reais, mais ou menos. Mas essa linha para ajudar a pagar salários, para ajudar na recuperação de clubes da primeira e segunda divisões. No meio disso, a Real Federação Espanhola também avisou que não vai cobrar por licenças, por taxas e vai tentar esticar o pagamento de dívidas. Então, neste momento, na Espanha, há o início de uma união, de uma coletividade para tentar ajustar ou minimizar os problemas que vão acontecer. Na Inglaterra, a situação também, nesse momento, ela pode ter uma união, mas ainda tem negociações meio individuais e nada acertado. No Brasil, a coisa está patinando, porque os dirigentes, e há muito tempo não há uma união entre os dirigentes, existe uma comissão, existe um grupo de dirigentes no Brasil que se reúnem e que discutem medidas. E a ideia é mais ou menos a seguinte: se um der férias, se alguém reduzir o salário, todos vão seguir a mesma linha. Essa decisão, por enquanto, não partiu de ninguém. Ninguém ainda queimou a largada, porque estão tentando conversar também com os sindicatos. Lembrando, aquele movimento que há algum tempo tinha sido liderado por Rogério Ceni, por Alex, o movimento do bom senso, ele meio que se destruiu e não há grandes lideranças no futebol brasileiro para conversar com esses dirigentes. Então, os dirigentes pensam na redução de 25% dos salários, isso registrado em carteira, então essa redução seria uma redução de CLT, e antecipar férias, como alguns clubes já fizeram, sem redução. Nós já tivemos episódios de clubes antecipando as férias dos jogadores, mas ainda sem a redução salarial. Alguns clubes não falaram em redução, como por exemplo o Flamengo, mas esse movimento de dirigentes está apontando para antecipar férias coletivas para geral e fazer esse corte inicial de 25% para estancar essa sangria agora. Isso se as coisas não se normalizarem até maio. E aí vale lembrar o que a gente já falou aqui. A Premier League, por exemplo, neste momento, hoje, dia 25 de março, trabalha com a possibilidade, que me parece remota, de voltar no primeiro final de semana de maio. Tanto que o campeonato está suspenso temporariamente até o final de abril. Então, se não voltar em maio, aí os clubes podem partir para essa decisão aqui no Brasil de redução de 25% nos salários, mais férias antecipadas. E aí você tem alguns sindicatos tentando liderar uma conversa, porque, repito, não existe hoje uma liderança nacional como o bom senso tentou ser lá atrás. Então o sindicato, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele tenta dar a cara nesse momento com as conversas. E os sindicatos mais fortes são os sindicatos do Rio e o sindicato de São Paulo. Esses são os sindicatos com maior arrecadação, com maior número de sindicalizados e que de fato tem mais força. Então, naturalmente, eles vão tentar liderar esse movimento e fazer uma negociação, ou para empurrar essa decisão lá para frente, ou para não reduzir os 25%, ou para não dar as férias. O fato é que neste momento não há unidade
no futebol brasileiro. E aí há uma questão trazida pelo PVC no seu blog no Globoesporte.com, que é: os jogadores aceitam discutir se a CBF der garantias de que será a avalista dos clubes. Só que o próprio PVC antecipa que dificilmente a CBF vai topar ser avalista e garantir alguma coisa nessa situação. E aí, sem a CBF bancar, os jogadores não confiam na decisão dos clubes. Então tem neste momento um impasse claro no futebol brasileiro. Uma outra notícia que hoje repercutiu muito foi o posicionamento de Daniel Alves em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira sobre a crise do coronavírus. O presidente deixou muito claro que ele é contra o isolamento e ele acha que o isolamento tem que ser vertical e não horizontal, ou seja, isola-se os mais velhos e isola-se aqueles que têm doenças pré-existentes, ou seja, o grupo de risco. Só que isso vai contra tudo aquilo que prega a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde e todos os especialistas. Nesse cenário, em um pronunciamento que repercutiu muito mal, o Daniel Alves foi às redes sociais para falar muito respeitosamente, diga-se passagem, e discordar do presidente da República, falando que isso não é prezar pela vida da população. E, inclusive, falou no Twitter sobre não adianta prezar a economia se a gente não prezar a vida das pessoas antes, né? Porque sem a vida das pessoas não há nada. E aí chama a atenção porque é uma liderança, é um cara grande se posicionando de uma maneira clara, porém educada, contra o governo. E aí a gente vai olhar lá para trás e vai perceber que o Daniel Alves nunca foi nem de um lado nem de outro. Ele parecia ali em alguns momentos estar sempre patinando, mas meio que neutro. Por exemplo, nas eleições em 2018, ele desejou lá boa sorte e tal, mas não declarou voto, não falou nada, não se posicionou, ao contrário de vários outros jogadores, mas ficou naquela, né? Torço pra dar certo e tal, e beleza. Chegou em 2019, ele capitão da seleção brasileira, campeã da Copa América. E aí tivemos o episódio do Bolsonaro entrando no gramado e tal, participando da festa com os jogadores campeões da Copa América. E o Daniel Alves parecia ali estar muito confortável e tal, e quando foi perguntado sobre, ele falou, cara, ele não comprou esse lugar, ele foi eleito para isso e estava ali como representante, como chefe de Estado. Então, assim, não vejo problema nenhum e tal. Foi uma postura bem neutra do Daniel Alves, que agora claramente saiu desta neutralidade e se posicionou, não politicamente, porque ele deixou muito claro no seu posicionamento que é um posicionamento enquanto cidadão. É um posicionamento raro, porque ele tem muito a perder, né, de ser esculachado, de ser criticado, de ser isso, de ser aquilo, mas ele foi lá, no momento em que muitos optam por não falar nada, o Daniel Alves se posicionou dando uma opinião, apesar de educada, muito firme em relação ao pronunciamento do presidente da República. É isso, deixando claro aqui para você se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, deixar seu dislike, pegar o link, espalhar o conteúdo por aí, lembrando. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.